Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar da votação que teve essa semana no STF sobre a criminalização da homofobia. Roda a vinheta. Olha eu de novo aqui. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o julgamento que aconteceu essa semana, na quinta-feira, no dia 13/6, relacionado à criminalização da homofobia. Ou, no caso, o término do julgamento e os resultados que isso trouxe, né? Quais são as vitórias e quais são as derrotas em relação a essa votação que aconteceu. Mas antes vamos trazer um pouquinho do entendimento do que era esse julgamento. Esse julgamento ele foi proposto por duas ações. Uma ação é baseada na ADO 26. ADO quer dizer Ação de Inconstitucionalidade, de número 26, que foi proposta em 2013 pelo antigo PPS, que hoje se chama Cidadania. E o outro foi um mandado de injunção que foi protocolado no STF pela Associação Brasileira de LGBTs em 2012. Mas o que é uma ADO e o que é uma ADO, uma ação de inconstitucionalidade, ou uma MI, que é um mandado de injunção? Bom, o ADO é uma forma legal de provocar o judiciário para que seja reconhecida a demora na criação de uma lei por parte do Congresso. Ou seja, o judiciário vai lá, alguém provoca o STF, falando, ó, o Congresso está demorando, o que vocês podem fazer? Assim, tá? O que vocês podem fazer? Né? E o PPS provocou isso no STF, falando que falando da demora da criação de leis que pudessem proteger os LGBTs. Como eu já havia dito nos vídeos anteriores, existem projetos parados em relação a isso na Câmara que tem mais de 30 anos. Projetos mais antigos ainda do que aquele projeto proposto pela deputada Marta Suplicy. Tá? E uma MI, ou um mandado de injunção, é uma forma legal que o Poder Judiciário tem de dar ciência ao Congresso sobre a ausência de uma norma que torna inviável o exercício dos direitos e garantias constitucionais. Ou seja, é uma forma do judiciário chegar lá no Congresso e falar: vocês não estão fazendo a porra do trabalho de vocês. Então, são dois processos, um de 2012 e um de 2013. O de 2000 a ação de inconstitucionalidade foi lá e disse pro STF que o Congresso não está fazendo o trabalho dele, e a MI e a medida de injunção foi o STF que mandou lá pro Congresso falando que eles têm que fazer o trampo deles. Ok, essa é a primeira parte. Bom, depois do julgamento, foram jogadas, as duas ações foram jogadas de formas separadas. Foram jogadas juntas, mas de formas separadas. A partir de agora, depois eu vou falar um pouquinho como é que foi o julgamento. Mas a partir de agora, depois da votação, todos os crimes cometidos contra LGBTs, ou crimes baseados em homotransfobia, eles estarão protegidos pela lei do racismo, que é inafiançável e é imprescritível. Ou seja, se o babaca cometeu um crime de homofobia ou transfobia, ele vai pra cadeia, se for provado, né, ele vai pra cadeia, não vai ter direito à fiança, e o crime não prescreve, ou seja, ele não deixa de ser culpado com o passar do tempo, porque o crime de racismo ele é imprescritível pela Constituição brasileira. Tá? Mas isso não é a decisão final.
Vocês lembram quando eu falei no início do mandado de injunção, que é quando o STF vai lá e cutuca o Congresso falando que eles têm que fazer o trampo? Então, esse mandado de injunção diz que a votação que ocorreu no dia 13, ela protege os homossexuais, os LGBTs, com a lei de racismo, até que o Congresso faça uma lei ou uma norma que possa proteger os LGBTs. Tá? Então, provisoriamente, os LGBTs estão protegidos pela lei do racismo, tá? Até que o Congresso faça uma nova lei. Aí tem alguns pontos que precisam... Um ponto que me deixou mais preocupado é em relação às igrejas. O julgamento ele fez algumas ressalvas em relação às igrejas, que elas não se enquadrariam dentro do crime de racismo, dentro desse crime, desde que os discursos dentro dos templos proferido pelos seus líderes não incitassem o ódio ou a violência. A gente sabe que a maioria dos discursos dentro das igrejas, que não são igrejas inclusivas, elas têm um conteúdo de que incita o ódio. Até porque, para muitas igrejas, a homossexualidade é um pecado, né? Então, para eles, é tudo ódio. Para eles é ódio. Então fica meio complexo como é que você vai definir se aquilo que aquela igreja disse é ódio ou não, mesmo a gente sabendo que é ódio. Tá? Então ficou essa ressalva aí em relação às igrejas por causa do direito de liberdade de religião. Tá? Então é isso que a lei do racismo não protege, né, de uma forma total. Então aí vai depender da pessoa que se sentiu ofendida ter que provar que a igreja, ou o discurso dentro da igreja era um discurso de ódio, que poderia provocar violência. Tá? E como que foi a votação? Bom, a ação de inconstitucionalidade, ela foi reconhecida como real, como verdadeira, por 10 dos 11 ministros. Tá? Então só o ministro Marco Aurélio não votou, achou que a ação não tinha validade. Todos os outros 10 ministros disseram que sim, né? Então a gente tem que dar continuidade. E em relação à equiparação, à homotransfobia dentro da lei de racismo, 8 dos 11 ministros votaram a favor. Então, esses 8 votos garantiram que a homotransfobia pudesse entrar dentro da lei de racismo. Tá? E quem foram os 3 que votaram contra? O Ricardo Lewandowski, o Marco Aurélio, que já tinha votado contra na ação de inconstitucionalidade, e o Dias Toffoli, que é o presidente do Supremo. O interessante é que abre dois precedentes. Eu vejo que abrem 2 precedentes. O primeiro precedente, que é o que é mais interessante pra gente, é que a gente teve uma maioria absoluta de votos dentro do STF. O problema é que existe um precedente mínimo dos 13 ministros que votaram contra. Então isso pode ser num julgamento, isso pode ser conclamado por um defensor de algum homofóbico. Então é interessante ficar muito esperto em relação a isso. E agora, como é que fica, depois da votação, como é que ficam as coisas? Bom, foi aprovada uma tese, que chama tese legal. Foi aprovada uma tese legal que tem 3 pontos. O primeiro ponto foi o seguinte, que até que o Congresso edite, ou o Congresso faça uma lei que nos proteja da questão da homotransfobia, reais ou supostas, tá? Reais, que realmente aconteceu, que você foi lá e provou, ou supostas, que você disse que sim, mas ainda não conseguiu provar. Então, reais ou supostas, que
toda ação de homotransfobia seja enquadrada, seja enquadrada na lei do racismo. E o que isso tem, e o que isso, também, o que faz isso também, o que faz com que isso, o que pode ocorrer. Gente, desculpa que eu tô meio gato. No caso de um homicídio doloso de um homossexual, de um LGBT, agora os crimes serão classificados como por motivos vão ser classificado como qualificado e por motivo torpe. Ou seja, ele deixa de se tornar um crime confiança e prescritível por causa dessas duas situações. Tá? Mas isso só no caso de crimes de homicídio doloso, que é quando se tem a intenção de matar. Quando não se tem, que é o culposo, quando você não tem a intenção, não se aplica. Mas no caso do doloso vai se aplicar. Tá? Então você passa o crime contra LGBTs, no caso o homicídio de LGBTs, passa a ser qualificado a partir de agora. E o segundo ponto, a ação não atinge a liberdade de religião da igreja desde que não se comprove que não se configure que seja um discurso de ódio, como eu havia falado antes. Então a gente precisa provar que o discurso da igreja ou do pastor é um discurso de ódio. Aí a lei pode ser aplicada contra a igreja e contra os dirigentes. E o terceiro ponto que fica configurado que o racismo ultrapassa os aspectos biológicos e fenótipos, que são os nossos aspectos de corpo, alcançando aí a negação da dignidade humana e seus direitos em relação aos grupos vulneráveis. Por mais que a gente seja louca e se a gente se liberar as armas a gente vai ficar mais louca ainda, o grupo de LGBTs é considerado um grupo vulnerável. Então, com esse contexto, a homotransfobia acabou sendo enquadrada dentro da lei do racismo para nossa própria proteção. E, como disse o Mauro de Souza, que é o filho do Maurício de Souza, em relação a um homofóbico que postou um negócio sobre ele no Instagram. Depois que o Maurício de Souza disse que iria lançar um personagem LGBT inspirado no filho, ele disse o seguinte, o Mauro de Souza: a diferença entre ontem e hoje é que ontem ele era apenas mais um hater, mas hoje ele é um criminoso e pode ir parar na cadeia. Eu não vou ficar calado. E é isso que tem que acontecer. Agora a gente tem uma proteção, mesmo que seja provisória, a gente tem uma proteção, então a gente não pode ficar calado. A gente tem que ir lá brigar e se sentir ofendido, e se sentir ofendido, ir lá fazer todo o processo de denúncia da pessoa, do local onde possa ter ocorrido o crime. Tá? E continuar lutando para que uma lei seja criada. Porque tem um outro ponto interessante que eu não concordo. Essa decisão do STF, ela não é retroativa. Ou seja, tudo o que aconteceu antes da aprovação da lei, antes da equiparação da homotransfobia com o racismo, na lei não pode ser aplicada. Ela só pode ser aplicada a tudo o que ocorreu a partir do dia 13/6. Ou a partir do momento que o acórdão, né, que é o resultado da votação, foi publicado. Então, a partir daquele dia que o acórdão foi publicado, tudo o que acontecer depois pode ser enquadrado. Tudo o que aconteceu antes, não. Ela não é retroativa. Você não vai conseguir fazer nada. Só que aí, dependendo do estado que você tem umas legislações específicas que podem ser enquadradas. Eu sei que São Paulo tem, eu sei que Rio Grande do Norte tem, eu sei que o Rio de Janeiro tem. Então é só tentar enquadrar a sua situação na legislação estadual, né? E eu acho que é isso, gente. Agora a gente tem que continuar brigando para que o Congresso faça uma lei decente que possa nos proteger e para que a gente possa continuar vivos, né? E é isso.
Se você gostou desse vídeo, se você curtiu, se você entendeu o que eu falei, dá um joinha, compartilha lá com seu amigo, com a sua amiga, com todo mundo que você quer que veja esse vídeo. Se você não curtiu, tudo bem, eu não vou ficar chateado, tá? Curte aqui o nosso vídeo, habilita o sininho, se inscreva no canal e a gente volta na próxima semana, nos próximos dias aí com mais um vídeo, tá bom? Tchau e beijo do Nani.